Liga os monitores e virem lá para a projeção. Esse primeiro bimestre era para entender o ambiente do Visual Studio, como é que trabalhar com coleção. Então a gente está trabalhando em vincular de banco de dados. E a gente está trabalhando só com duas camadas, que é a Model e a View. A gente vai, de acordo com a nossa evolução do entendimento do ambiente, vai aumentando o número de camadas, colocando aí uma controladora, colocando uma de repositório. E com o tempo também a gente vai, ao invés de usar objetos na memória, fazer a utilização do banco de dados para persistir os nossos objetos no banco e recuperar de lá. Trabalhando só na memória, os objetos eles existem só enquanto o programa está em execução. Quando você tem o banco de dados, você grava você persiste ele num banco, você pode tirar o programa de execução, quando você voltar, você resgata o seu objeto de lá para você poder trabalhar com o seu objeto. Para persistir o objeto do banco, você vai mapear atributo por atributo em campos de banco de dados, e cada objeto vai virar um registro do banco de dados. Vai ser dessa forma que a gente vai fazer esse mapeamento. Nós fizemos esse exemplo aqui, que serviu como base para o que vocês estão fazendo. Vocês evoluíram já muito mais do que esse exemplo, porque vocês criaram campos, estão inserindo no grid, etc. Aqui está usando uma variável local para fazer essa ação. Private lista, lista. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um pouquinho diferente agora. A gente vai começar a usar uma variável, uma classe que a gente vai chamar de global. Ela vai ser public class global. E esses caras aqui, que a gente colocou aqui dentro do form, para ele ser visível dentro do projeto inteiro, eles têm que sair desse escopo. Esse escopo está registrado a essa classe, só existe enquanto essa classe está instanciada, e a gente vai colocar ele no escopo onde ele vai estar visível no projeto inteiro, ou seja, qualquer objeto que quiser acessar vai estar visível aqui. A gente vai chamar esse cara, a gente tem que dar o using aqui. A model, o produto, que é a nossa classe, list, ele vai ser o static. A gente vai chamar esse cara aqui de lista produto. Vai colocar um sublinhado. E vai colocar um public static produto, lista produto. A gente vai colocar só o get, que vai ser o return lista produto. Tá? Assim, porque tem que ser list produto. Quando a gente quiser manipular, a gente vai fazer direto nessa propriedade, com ponto, ele vai conseguir. Aqui, na primeira vez que a gente tentar acessar essa propriedade, se lista produto for igual a null, a gente vai criar o lista produto, para que a gente não esteja trabalhando com objeto que não existe. Só vai criar quando tiver null, depois ele vai continuar existindo. Beleza? Aí aqui no cliente, quando você estiver manipulando, por exemplo, a gente está adicionando nesse list, nesse list, ao invés de fazer isso aqui, a gente vai apagar. Esse carrega grid, list, na verdade, é myGlobal, ponto, lista produto. O certo não era nem estar aqui, é lista produto, não, é lista cliente, né? Chamei de lista produto de produto, não tá vindo essa classe. Só tem a cliente aqui. Na verdade, essa classe é a produto. Eu que nomeei ela errado. Meu vídeo deve ser uma loucura, né? Eu falo uma coisa e no meio de outra. Vocês olham assim, caramba. O que ele quis dizer com isso?
myglobal.add. A gente está fazendo uma camada só, manipulando tudo na view. Ninguém trabalha dessa forma, tá? Ninguém trabalha com objetos na memória. Isso é para a gente aprender a manipular o objeto. Só para a gente entender. myglobal.listaproduto.add. Isso significa o quê? Que esses produtos vão estar na memória para utilizar eles em outros lugares. Tá? Vai estar aqui dentro do myglobal. Está simulando aqui o banco de dados do que a gente vai fazer. Então, aqui dentro, a gente tem, na nossa análise lá, a gente não chegou a fazer o modelo desse cara não, né? A gente fez em modelagem. Foi aqui, deixa eu ver. Ou foi nesse ou foi no outro. Pra gente entender as classes que a gente vai criar lá de venda. Não. É esse cara aqui, né, que a gente fez. Venda, produto, né? Dessa forma que a gente fez. E tem o cliente, assim. Esse cara aqui, ó, nada mais é, quando você fala de uma classe nesse estilo aqui, ela nasceu fruto de uma colaboração, você nada mais está falando de uma classe que relaciona direto com produto, direto com venda, e aqui é 1 para 0 ovários e 1 para 1 ovários. Isso aqui é uma composição. Isso aqui, ó, é similar, tá? Esse cara aqui é similar a essa outra situação aqui, ó. Por exemplo, você tem aqui o diagrama de classe, cadê? Você tem aqui a classe cliente, que é a nossa primeira. E vou colocar os atributos, que o interessante aqui é só como ela se relaciona. A produto, a venda, e aí tem venda. Ou venda produto, como está lá. Ela é similar aqui, ó, a isso aqui, ó, o cliente. Ele colabora com venda. Aqui a gente tem 1 e aqui a gente tem 0 ou vários. Ou seja, um cliente pode ter 0 ou várias vendas e uma venda sempre vai ter um cliente. Tá? E aqui entre venda e produto a gente tem esse cara aqui, ó, que é a composição, que é o sentido de todo parte. E a mesma coisa se aplica na multiplicidade. Uma, só que aqui é uma ou várias, no conceito toda ou parte. E o produto se relaciona com a venda. Da mesma forma, um produto pode estar em 0 ou várias vendas. E uma venda produto sempre vai ter um produto. Então esse aqui seria a representação física de como fica uma classe. Esse cara aqui, ó, é a nossa representação do todo parte. Isso aqui representa a venda, né? No banco de dados, esses caras ficam da seguinte forma. No banco de dados.
Esse aqui é o banco de dados que eu estou usando no primeiro bimestre do terceiro ano. É a mesma ideia. Olha lá, ó. Você tem a venda. A venda está relacionada com o cliente, a relação é 1 para vários. Tá? Você tem a venda produto. Um produto. 1 para vários. Venda com venda produto. E o produto com a venda produto. Ó, o procódigo é chave primária aqui, vem para cá como chave estrangeira. Tá? Esse aqui é o sequencial do item, esse aqui é o código da venda em cima. Aqui eu estou usando um sequencial único. Se eu usasse um sequencial por venda, esses dois caras aqui seriam chaves, porque esse cara aqui é autonumerável, que não me interessa o sequencial da venda. Mas eu poderia usar os dois chaves primárias e eu ter o item 1, 2, 3 em cada venda, que não é o caso. Aqui a venda. Observa que o código da venda, o número da venda vem aqui para baixo, número da venda. O cliente, o código do cliente vem aqui para a tabela de venda, assim como o tipo logrador vem para cá como chave estrangeira. No banco de dados tem que levar os relacionamentos para você conseguir apontar um registro para o outro, para você selecioná-lo. Mas esse cara aqui é a representação também do mestre e dos filhos, né? O mestre é a venda, o filho é a venda produto. Seriam esses caras. Esses caras aqui que vão estar no formulário. Significa o quê? Que aqui no nosso formulário, esse cara de cima aqui, ó, o cabeçalho da nota é o mestre. Ele é o registro que vai estar contido aqui nessa tabela aqui, ó, que vai pertencer a essa classe, vendo? E os detalhes, que são esses caras aqui, que vão ser vários registros de detalhe, ele está contido nessa tabela aqui, ó. E a relação dele com a nota é o número da nota. É o número da venda. A relação dele. E ele precisa do produto porque ele vende um produto. Aqui, ó. Que são os produtos aqui. Então é dessa forma que funciona essa relação. E na classe essa relação se espelha em relação ao banco de dados. Esse modelo aqui, aquele modelo que eu mostrei para vocês, é aquele modelo que eu mostrei para vocês, se não me engano foi esse aqui. Eles são similares. Ó. Isso aqui é exatamente aquilo lá. Eles representam a mesma coisa de forma diferente. É que aquela classe que nasce do para vários nasce de uma associação entre venda e produto que obriga você a ter uma classe associativa que nasceu fruto dessa associação, que é a venda-produto. Só que aqui na hora de programar, você vai programar essas duas classes separadas. Você vai ter uma classe venda. Você vai ter aqui uma classe venda. Que vai ser o public class venda. E aqui a gente vai fazer agora da forma mais public, número nota. Vamos usar até os nomes dos atributos lá do número nota, data venda, número nota. Ele é string ou int, vai ser int aqui, vamos usar um inteiro. Get set. Public, date time, data, get set, public, código do cliente, get set, e aqui você vai ter um public. A gente não tem a classe cliente, mas vou criar aqui uma classe cliente rapidinho. Tem que lembrar de mudar para public.
Só para a gente ter o cliente aqui. Quando você fala em ter o int cliente, você significa o quê? Que um objeto tipo cliente, ele sempre vai ter um objeto do tipo myClient nele, e você sempre vai ter uma property que vai ser do tipo do objeto, se você tiver o conceito de navegação implementado, tá? Que ele vai ter um get, que ele vai dar um return myClient, que é o cliente que está associado pelo código. Você buscar direto o objeto aqui, navegar direto para ele. É isso aí. Você pode ter atributos que recebam nulo, sua sintaxe permite. Se não me engano, a interrogação aqui ou depois. Por exemplo, se não ter o cliente, esse cara pode receber nulo. Tá? A coleção estando aqui, ela está tipo fora, não permite selecionar lá. Então eu posso pegar esse cara aqui, esse myGlobal, ao invés de jogar na view, jogar ele direto na mod, para ficar mais fácil a gente manipular. Vou colocar o myGlobal aqui. Tá? E aí lá no cliente é a mesma coisa, ó, tem que excluir esse myGlobal daqui, porque ele está atrapalhando o contexto. Como a gente já deu o imports, ele funciona igualzinho, estando lá na mod. A diferença é que agora eu consigo manipular ele da model também. Se eu quiser, por exemplo, aqui do produto, tá vendo? Eu tenho aqui um public incluir, public void incluir, desculpa. E aqui eu tenho um myGlobal.lista produto, .add, o próprio objeto se incluir na coleção. Teria que verificar se ele já existe ou não, para não deixar de adicionar. Um public void alterar. Aí você tem aqui, por exemplo, produto prod é igual from p in myGlobal.lista produto, where.código igual a this.código, select p, first or default. Mas se você não achou o prod, você não achou o produto nesse seu select, você vai buscar o produto para alterar. Se você não achou o produto, você vai dar um throw new exception, produto não encontrado, vai deixar a interface tratar. Você vai disparar um erro de programação. Se você achou o produto, você vai alterá-lo. Não dá para fazer atribuição direta, se não me engano. Ou dá? Deu, ele aceitou. Então não precisa nem adicionar. Eu acho que isso aqui funciona direto, que o ponteiro já está na lista, ele vai colocar o ponteiro aqui para baixo. Se isso aqui não funcionar, teria que excluir e colocar o produto na lista. Oi? O quê? First or default é o primeiro ou o padrão. O padrão é null, quando ele não acha. Se você colocar só first, se a sua sintaxe aqui não retornar objeto nenhum, ele vai dar um erro. Então você tem que usar o first or default. Se você não soubesse, ele vai retornar nulo, que aí ele retorna o objeto como nulo. E aí você faz a comparação, entendeu? Porque não tem o first.
quando é nulo o seu resultado do seu select. Beleza? Aqui a gente não sabe, ele vai retornar ou 1 ou nulo. Né? Você pode colocar os métodos na própria class e aqui no formulário cliente, ao invés de você fazer direto aqui, ó, entendeu? Você fazer o produto.incluir, que é a forma correta. A mesma coisa aqui, ó, adicionando o produto ao produto.incluir. E aí ele vai se incluir na lista. Quanto ao select aqui que a gente está fazendo, você poderia ter lá no produto o método. Esse método é estático, porque é um método de classe, que ele não tem a ver com o objeto. Ele vai retornar todos os produtos. Seleciona todos. E aqui você tem um return from P em myglobal.listaProduto, order by P.nome, select P.toList. O próprio retorno aqui, está selecionando todos os objetos da lista produto, ordenando por nome, selecionando, e aqui no cliente, no seu carrega grid, ao invés de você selecionar direto aqui, que é errado, você vai buscar lá com o método de classe direto da classe, seleciona todos e ele vai funcionar. Oi. O P é uma variável qualquer, você pode usar qualquer coisa. A sintaxe dele é assim. Aqui, por exemplo, poderia ser select xptz. Só que aí, aqui na frente, ó, você tem que se referir a xptz e xptz. Ó. Você que está dando esse nome dinamicamente. Entendeu? Todos os exemplos da NET, a maior parte você vai usar P, X, alguma coisa desse tipo. Né? Mas é um nome dinâmico que você dá. Porque você pode fazer select com vários objetos diferentes para fazer isso. Criar objetos dinâmicos e por aí vai. Então, se vocês observarem, a gente já fez aquele formulário produto. Deve ter um erro aqui que eu parei no meio do caminho, alguma coisa. Não. Só para a gente entender, o isolamento agora ficou na memória, né? E a gente está usando os próprios métodos do objeto para adicionar na memória e para selecionar. Que é aqui, ó, a mesma coisa, só que agora está na classe global. Como esse formulário ele está como padrão, algumas pessoas estão com dificuldade de trabalhar com vários formulários. Quando eu encerro ele, tiro da memória, que ele não para. Mas vou mostrar aqui que ele continuaria na memória independente disso, que a gente vai criar aqui o nosso formulário. Nosso FRM principal. Esse cara aqui, ele vai abrir maximizado. Ele é o vendas offline, só objeto de memória, né? Ele é o MDI parent. Algumas pessoas têm esquecido de ligar o MDI container, aí ele não funciona com o MDI. Aí aqui nos toolbox a gente vai adicionar o menu strip. Aí a gente vai colocar aqui o menu cadastro, que é o menu cadastro, e aqui a gente vai colocar o produto. Menu produto. E aqui a gente vai colocar o FRM. Como é que está o nome do nosso form? FRM cliente, mas ele é produto, né? Cara, que aula louca que eu dei, né? Quando vocês forem renomear o objeto, nunca apaguem a extensão, que depois ele dá uma merda danada. Só renomeie.
Tem que renomear o nome dele também aqui. Já renomeou, FRM produto. Aqui no principal, FRM produto, ó, FRM igual new, FRM produto. Ó, FRM.mdi parent igual a this. Ó, FRM.show. Posso desabilitar o menu para não abrir mais de um. Se eu desabilito o menu, eu tenho que deixar o menu aqui com Modify Public, porque eu vou habilitar ele de dentro de outro formulário, eu tenho que acessar esse menu. Quando eu fechar o formulário aqui, produto, quando eu der o Form Closed nele, formulário produto, quando a gente der o Form Closed, a gente vai fazer um cache dizendo que é o FRM principal, dizendo que é o just.mdi parent menu produto.enable igual a true, que ele vai habilitar o menu de volta quando fechar. Estou fazendo o caching para o tipo do just.mdi parent, que esse cara aqui não tem tipo, ó, é do tipo form, então eu tenho que tipar ele para acessar o menu e fazer. Eu estou fazendo isso por quê? Porque eu sei que o parente dele é o FRM principal que eu abri. Porque aqui no FRM principal, eu passei ele aqui, ó, passei o próprio FRM principal para ele. Então eu posso fazer aquele caching lá, porque eu sei que o parente dele é o FRM principal. Aqui no programa, quando mudar, não é o FRM produto, é o FRM principal. Quando você iniciar o seu projeto, ele vai abrir no seu MDI parent maximizado. Ele reiniciou, não sei porquê. E você vai poder acessar o seu formulário de produto que está contido dentro do seu formulário MDI. Você vai adicionar os vários produtos. Só que agora, quando eu fechar e abrir de novo, tá lá os produtos que eu lancei, porque ele está na memória. Quando o programa estiver rodando, eles vão ficar na memória. Eu posso adicionar mais. Eles estão na memória. Tá lá, ó. Quando eu abro, ele desabilita o menu, ó. Quando fecha, ele habilita o menu, que foi o que a gente fez. Vamos dar sequência. Vai ficando cada vez mais bonitinho, né, gente? Nosso formulário venda. A gente vai fazer a mesma coisa com o nosso formulário venda. A gente vai colocar aqui movimentações. Vai colocar aqui o nosso menu movimentação. E vai colocar aqui e-vendas. Menu venda, menu venda, vai acionar aqui o menu venda, a mesma coisa aqui no formulário principal, ó, tem que mudar o modify do menu para public, porque só assim você vai conseguir acessar esse menu lá de dentro. O modify dele tem que ser public. E aí você vai fazer a mesma coisa com FRM venda. FRM venda, ponto, OFRM igual new FRM venda, vai instanciar ele, vai dizer que o parent dele é o formulário que está abrindo, vai dar o FRM.show, vai dar o menu venda.enable igual a false, porque você não quer que ele fique habilitado, e lá dentro do venda, no form closed, vamos ver, no form closed, é o evento que aciona quando o form é fechado. Você vai fazer o caching para FRM principal, você vai pegar o MDI parent dele, você vai pegar o menu venda, vai dar o ponto enable igual a true. E aí você tem um formulário, um projeto. Isso responde a sua pergunta.
um projeto que tem uma tela principal, que é esse MDI Container. Você tem que mudar lá no form para esse MDI Container, para criar o container. Você tem um projeto que vai ter sua tela de cadastro de produto, sua tela de venda. Está contido os dois, você consegue alternar entre as duas. Os formulários estão desabilitados, que a gente mandou desabilitar. Quando fechar, o formulário se reabilita para você poder abrir de novo. Né? E lembrando que agora a nossa memória ela está funcionando. Enquanto o projeto estiver funcionando, ele vai estar na memória para a gente estar manipulando. Beleza? Então é dessa forma que a gente vai fazer a nossa programação desse projeto que vocês têm que me entregar. Vocês vão criar aqui o private static list cliente, né? Aí vai ter a lista cliente. Aí você vai ter essa mesma forma que a gente fez aqui, ó, só que com cliente. Vai ser a lista cliente. Aí vai estar lá a lista cliente. Vocês vão adicionar esses objetos na memória. A única diferença que a gente vai ter é na venda. Por que na venda? Porque na venda, a coleção do item venda vai estar dentro da venda. Se eu tiver aqui o item venda, que é o venda produto, eu vou chamar de venda produto. Na tabela de item venda, a coleção não vai ficar no MyGlobal, a coleção de item venda. Tá? Você vai ter aqui o private static list venda, que vai ser a sua lista venda. Beleza? Você vai ter esse mesmo esquema aqui, ó, para a sua lista venda. Esse mesmo cara aqui. Para sua lista venda, tá? Só que a sua lista de item venda, de venda produto, ela vai estar dentro da venda. E ela não é estática, ela só existe no objeto quando ele cria, tá? O método construtor da classe, você pode até dizer
a variável, desculpa. Você vai criar ele, sempre que criar o objeto, você vai criar a sua lista. E você vai ter uma property, nesse esquema aqui, ó, que retorna o cliente. Uma property que vai ter só o retorno, que vai ser o return. E é dessa forma que funciona. E aí quando você tiver que acessar o produto, os itens do produto, eles estão aqui. Se esse item aqui está navegável, se você implementar a navegação do venda produto, quando você quiser acessar o nome do produto, é myproduto.nome. Você vai conseguir acessar através daquele item. Só que aí você vai ter que implementar essa seleção aqui, que a gente ainda não implementou. Eu acho que tá bom por hoje, né? Próxima aula a gente continua, próxima sexta. Já dá para vocês avançarem bastante, não dá? Beleza.